Regimes de bens, misto ou híbrido, você já ouviu falar sobre isso? Se você quer entender um pouco mais sobre o que é esse tal de regime misto, fica comigo aqui nesse vídeo que eu vou te explicar como ele funciona na prática. E já aproveita, dá um like aqui no vídeo, se inscreve no canal, que nós sempre temos novidades sobre a advocacia preventiva das famílias por aqui. Vem comigo. Meu nome é Marina Pereira, sou advogada familiarista há 10 anos. E esse canal, Minha Família, Minhas Regras, é um ponto de encontro para todos vocês que desejam atuar de uma forma mais preventiva, mais leve, mais harmônica, deixando para trás aquela velha cultura do litígio que a gente sabe que não cabe mais no dia de hoje, não é verdade? Mas eu sei que vocês estão aqui para entender o que é, Marina, afinal, esse tal de regime misto. Mas antes de eu falar sobre o que é regime misto, vem cá comigo, tá? Por quê? A gente sabe que a escolha do regime de bens é uma decisão muito importante a ser tomada pelo casal. Isso exige muita maturidade, muito diálogo, muito alinhamento de valores, porque quando eles optam por determinado regime de bens, pelo menos tem que estar entendido que aquele regime escolhido ele tem que se adequar às características do casal, às suas realidades e principalmente às particularidades da família que eles estão formando, né? Mas a gente sabe que isso não é o que acontece na maioria das vezes. A maioria das vezes, gente, pelo menos essa é uma realidade por aqui, não sei como é que é aí no escritório de vocês. O casal sequer conversa sobre a escolha do regime de bens. E deixa, gente, para fazer isso na hora ali da habilitação do casamento, ali no cartório de registro civil, quando eles estão ali preenchendo aquele formulário para habilitação. E isso é um grande erro, na verdade, isso aí é um perigo para qualquer casal que sequer conversa sobre o regime de bens antes de casar. A gente sabe que muitos deles às vezes se preocupam por anos pensando numa festa de casamento e não conversam sobre o regime de bens. Só que mais, tá? Aí agora eu chamo a atenção para nossa responsabilidade. Muitos advogados e advogadas sequer sabem que cabe a nós orientarmos os nossos clientes sobre a escolha de cada regime, né? O nosso papel, gente, de advogado, é ser preventivo, não é instigar os nossos clientes, né, ao litígio, aquelas longas brigas judiciais. E isso está lá no nosso código de ética, mas também não é agora o rolê, o momento para a gente falar sobre isso. Mas por que eu estou chamando a tua atenção? Porque a orientação sobre a escolha do regime de bens cabe a nós, advogados. A orientação sobre os seus aspectos, sobre os seus reflexos patrimoniais e principalmente sobre a diferença entre as regras do direito das famílias e a regra do direito das sucessões, que a gente sabe que uma coisa é o regime de bens aplicado na hora de um divórcio, uma dissolução da união estável, e outra coisa é ele aplicado ali, né, no direito das sucessões. Superado essa primeira introdução, ultimamente muito tem se falado sobre a possibilidade do casal escolher um tal de regime misto que vai valer ali durante o casamento. Só que olha só, gente, o nosso Código Civil, ele prevê 5 tipos de regimes. Vocês lembram quais são? Então vamos lá. O regime de comunhão parcial de bens, o regime de comunhão universal de bens, o regime de participação final nos aquestos, o regime de separação convencional de bens e o regime de separação obrigatória, que é aquele que é imposto pela lei. O casal não pode escolher casar pelo regime de separação obrigatória, tá? E, vamos lembrar, desses 5 regimes, 3 necessitam, ou seja, são obrigatórios ser escolhidos através de escritura pública. Tá? Quais são eles? É o regime de separação convencional de bens, o regime de comunhão universal e o regime de participação final nos aquestos, né? Esses regimes, o que quer dizer isso? Eles são obrigados a ser escolhidos por pacto antinupcial. A gente não pode chegar ali no cartório e falar assim, ó, na hora da habilitação do casamento e falar, eu quero casar pelo regime de separação convencional de bens. Não pode, porque o registrador vai falar o quê? Tá, cadê o pacto antinupcial? Então, a gente precisa ter essa atenção, tá? Beleza, Marina? E o que isso tem a ver com o regime misto, o regime híbrido? Jovem, eu te expliquei tudo isso, que é para te alertar, tá? Não existe previsão legal do regime misto ou híbrido no Código Civil brasileiro. Não existe um 6º regime de bens. Nós temos previsão de 5, esses que nós falamos agora, tá? O regime híbrido ou regime misto, ele é uma construção doutrinária. A denominação regime misto não existe na lei se você for lá procurar no Código Civil. Ele foi criado pela doutrina para denominar situações em que o casal pode mesclar as regras de 2 ou mais regimes de bens. Tá, fofa? Mas de onde então saiu essa construção doutrinária? Porque agora eu me perdi. Jovem, aí é que tá a sacada. Sabe por quê?
Porque o artigo 1639 do Código Civil, ele diz assim: é lícito aos nubentes, antes de celebrar o casamento, estipular quanto aos seus bens o que eles quiserem. Ou seja, é a lei que permite que o casal estabeleça, né, antes de casar, o que eles bem entenderam sobre os seus bens. Foi daí que nasceu a possibilidade do regime misto. Pois ora, se a lei permite que sobre os nossos bens a gente fale o que a gente quiser, então eu posso ter a possibilidade de, por exemplo, botar em determinado bem uma regra de regime de separação total, mas a gente casa pelo, por exemplo, regime de comunhão parcial de bens. Foi daí que nasceu essa possibilidade do casal mesclar as regras dos regimes entre si. Aí aqui, atenção, através de pacto antinupcial ou de escritura pública de união estável, tá? Porque não tem como o casal, gente, chegar no registro civil, no cartório competente pela sua habilitação do casamento e falar assim, a gente escolhe aqui o regime de comunhão parcial, mas a gente também quer regras do regime de separação total. Não, o registrador vai falar, tá, cadê o pacto antinupcial? Então, tenham atenção para esse ponto, tá? E explique para os seus clientes, né? Olha, vocês não estão obrigados a casar, que o casamento de vocês seja regido exclusivamente pelo regime de comunhão parcial. A gente pode mesclar regras aqui. E o que aqui é bacana, gente? É que para quem trabalha aí com planejamento matrimonial, tem aí esse foco na advocacia preventiva das famílias, né? Que uma das suas ferramentas é o planejamento matrimonial. A gente sabe que muitas das vezes, quando a gente está atendendo o cliente, percebe ali um certo desconforto entre eles na hora de escolher o regime, ou então ali eles não conseguem se acordar a determinada situação em um determinado bem. Então, a possibilidade do regime misto é uma solução quando há essa divergência entre o casal. É uma das soluções, né, gente? Ele não serve só para isso. É uma ótima possibilidade o regime misto. Para mim, hoje é uma das grandes sacadas para muitos casais, tá? Então, nós precisamos ter essa compreensão para conseguir direcionar aquele casal, encaminhar aquele casal em uma melhor solução para aquela situação deles. E aí entra o regime misto ou o regime híbrido, tá? Só que junto com o artigo 1639, nós temos, para poder fundamentar, né, a possibilidade do regime misto, nós temos também o princípio da autonomia privada, né? O princípio ali da liberdade. E o que quer dizer esse princípio da autonomia privada? Mais ou menos ele quer dizer assim, tá? Estado, aqui dentro da minha casa é minha família, minhas regras. E eu tenho total liberdade para definir como as coisas vão funcionar aqui dentro da minha casa. Claro, né, gente? Desde que essa autonomia não viole direitos fundamentais, né? Ou não viole regra de ordem pública e por aí vai, tá? Outro ponto importante, gente, que fundamenta a possibilidade do regime híbrido ou regime misto, são os contratos atípicos, que estão previstos lá no artigo 425 do Código Civil. Vai anotando aí todos esses artigos, porque eles são importantes. Outro artigo que também fundamenta os regimes híbridos ou regimes mistos é o artigo 104, também do Código Civil, que fala, né, da validade do negócio jurídico. Todos esses artigos alinhados com o princípio da autonomia privada nos permitem essa combinação de regras dos regimes de bens, desde que não contrariem a ordem pública ou fraudem a lei. Eu sempre vou bater nessa tecla com vocês, tá? Só que daí aqui, gente, atenção, eu preciso chamar vocês para uma regrinha aqui, eu já falei um pouquinho antes, mas vou trazer isso aqui de novo para o nosso bate-papo. Que a escolha é por qualquer outro regime que não seja supletivo. E qual que é o regime supletivo? O regime de comunhão parcial de bens, ele tem que ser feita obrigatoriamente por instrumento público, sob pena de nulidade. E isso está previsto lá no artigo 1640, parágrafo único do Código Civil. Então, a gente precisa ter atenção para essas regrinhas na hora da construção de um contrato pré-matrimonial, de um contrato pré-núpcias, né? Ou de um pacto antinupcial, não sei como é que você chama aí no seu escritório, esse contrato familiar que como eu sempre bato, para quem me acompanha, eu sempre bato na tecla, é o futuro da advocacia das famílias e uma grande solução para esse caos que está o judiciário. A gente precisa ter essa compreensão disso para conseguir entregar para o nosso cliente essa melhor ferramenta, tá? Mas, Marina, eu não estou conseguindo compreender como que eu aplico na prática esse regime.
como que eu vou aplicar ele nesse contrato? Eu vou lá escrever numa cláusula desse contrato que o casamento vai ser regido pelo regime de comunhão parcial de bens, pelo regime de separação convencional de bens? Gente, não. Outra atenção aqui, eu já dei várias atenções para vocês nesse vídeo. Aqui, né? Na certidão de casamento não vai sair ali o nome de 2 regimes ou escrito regime de bens misto. Não. Vai sair o nome do regime predominante, por exemplo, regime de comunhão parcial de bens. Aí lá no pacto antinupcial, quando você pegar uma certidão de inteiro teor daquela certidão de casamento, vai dizer ali que foi lavrado um pacto antinupcial junto ao tabelionato de notas tal, e é ali naquele pacto que vai constar as regras sobre esse regime misto, tá? Mas na certidão de casamento vai sair o regime principal, porque vai ter um regime principal nesse casamento, tá bom? Por exemplo, eles vão casar pelo regime de comunhão parcial de bens, mas para determinados bens vai vigorar o regime de separação total de bens. Aí, claro, que daí vai depender da dinâmica de cada família, de cada casal, para você montar esse contrato pré-matrimônio, tá? E agora eu vou te dar um exemplo para você entender como que funciona a aplicação do regime misto, tá? Vamos pensar aqui que João e Maria vão casar pelo regime de separação convencional de bens, tá bem? Aí lá vai constar ali, como regime principal, o regime de separação convencional de bens. Só que eles vão constar lá no pacto antinupcial que em determinado bem, tá? Vamos supor, uma casa de praia que gere frutos, por exemplo. O que são esses frutos? Eles alugam essa casa através do Airbnb. Esse aluguel é um fruto, ok? Se fosse um regime de separação convencional puro, esse fruto aí, ele não ia ser partilhado entre o casal, concordam? Só que para esse bem específico, essa casa que eles alugam lá pelo Airbnb, eles vão colocar que esse fruto, esses aluguéis, eles vão ser divididos entre o casal. Então, para os frutos dessa casa em especial, vai vigorar o regime de comunhão parcial de bens, mesmo que esse seja uma casa particular, ou seja, adquirida por um dos nubentes antes do casamento. Tá? Então, ou seja, o bem é particular na sua origem, mas o que não vai acarretar uma comunicação desses frutos, concordam? Mas, lá no pacto antinupcial, eles fizeram uma mescla das regras dos regimes para que esses frutos sejam comunicáveis. Ou seja, não vai comunicar o bem ali no eventual divórcio, mas os frutos. Entenderam mais ou menos como que a gente aplica o regime de bens misto na prática? Outro exemplo, por exemplo, tá? Os nubentes elegem o regime de comunhão universal de bens como regime principal do casamento. Mas eles pactuam que para determinados bens ali, enfim, eles vão escolher quais são esses bens, eles são de propriedade exclusiva de um dos cônjuges e não podem ser partilhados, no caso de um eventual divórcio. Entenderam? Sacaram aqui como é que foi? Vou repetir. Eles casam pelo regime de comunhão universal de bens. O que quer dizer? Tudo que é meu é teu e vice-versa. Mas para determinado regime, vamos supor, para esse apartamento aqui, ele vai incidir o regime de separação convencional de bens. No caso de divórcio, esse bem vai ficar para mim. E, gente, dá aqui pra gente trazer uma infinidade de possibilidades para que valha ali o regime misto para esse casal. Só que a gente tem que prestar atenção nas regras do regime, porque a gente não pode fazer, com que eles se choquem, que tem ali regras que se choquem e aí depois vai ser anulado. Então tem que ter muita atenção para a redação desse contrato, para que ela fique uma redação coerente, para que ela tenha lógica. Eu falo isso muito para os meus alunos na FAP, né? Que é a nossa formação na advocacia preventiva das famílias, onde a gente fala sobre esse mundo da advocacia preventiva, e uma dessas possibilidades ali, a gente tem uma aula que fala só sobre o regime de bens misto. E o que é? A redação de um contrato, principalmente do pacto antinupcial, do contrato de união estável, ela é muito importante para a gente não ter divergências com o tabelionato que você escolheu para a lavratura daquela escritura pública. Porque quando há muita confusão ali naquele pacto, quando você começa falando de cláusulas patrimoniais, depois vai falando de cláusulas existenciais, aí já fala de cláusulas patrimoniais de novo, isso dá muita dificuldade para o tabelião entender a lógica daquele seu contrato. Isso pode sim dificultar a lavratura dele. Tá? Espero, gente, que você tenha entendido como que funciona a aplicação do regime de bens misto ou híbrido na prática e saiba que ele não é um sexto regime, que ele é uma construção doutrinária. E se você gostou desse vídeo, já deixa seu like aqui, se inscreve no canal, porque nós sempre temos novidades sobre a advocacia preventiva das famílias. E se isso deu um calorzinho no seu coração, deixa eu te convidar
para conhecer a nossa formação em advocacia preventiva das famílias. Que, gente, é um mundo de possibilidades e que você realmente pode, assim, ó, transformar a rota de sucesso aí do seu escritório, porque são muitas ferramentas onde nós podemos auxiliar as famílias na construção de um caminho mais leve, de um caminho mais harmônico, de saindo, sabe, gente, dessa advocacia que incentiva o litígio, que incentiva a briga, a falta de diálogo, porque nós sabemos que isso não tem mais espaço no mundo atual, não é verdade? Então, gente, muito obrigada por ter ficado comigo até o fim desse vídeo e nós nos encontramos em breve.